Ei, me fala uma coisa, você sabe a diferença entre masculinidade e machismo? Afinal de contas, nós nascemos com a masculinidade ou ela é algo que nós desenvolvemos ao longo da vida? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana temos um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 6, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Afinal de contas, o que é masculinidade? Será que a masculinidade é algo que eu herdo no meu nascimento ou já vem de forma genética, ou é algo que eu desenvolvo na minha vida? Será que eu nasço neutro? Ou eu nasço com a masculinidade? Ou ela é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo? Para isso, vamos ler um texto que encontra lá no livro de Ruth, capítulo de número 4, do verso 7 ao verso de número 12. Então, é isso que nós vamos permear, é isso que nós vamos discutir um pouquinho sobre a masculinidade bíblica. O tópico primeiro diz o seguinte: a masculinidade bíblica. Ponto primeiro, a criação divina do ser humano. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso de número 27. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outras versões diz macho e fêmea os criou. O que você precisa entender é o seguinte, que quando Deus cria o homem, Deus cria a mulher, Deus dá um nome para o homem e um nome para a mulher. Quais foram esses nomes? Para o homem, deu o nome, ou chamou ele de Ishi. Ishi em hebraico é homem. Ishá em hebraico é mulher. Mas em Gênesis capítulo 1, verso 27, no final do texto, ele usa a expressão macho e fêmea. Olha que interessante, quando ele usa o termo macho e fêmea, ele não usa a palavra ishi e ishá. Então, o que significa, o que é na verdade o ishi? É o homem. Como que se fala mulher em hebraico? Ishá. Macho e fêmea não é ishi e nem ishá. Qual é a palavra que Deus usou para focar no homem e para focar na mulher? Aqui, a expressão macho e fêmea é zahá e nekivá. Presta atenção no que eu vou te dizer. A masculinidade é algo que Deus construiu, que Deus colocou no homem e na mulher. Então, olha que interessante. Ele cria o ishi e dentro do ishi ele coloca o zahá. Ele cria a ishá e ele coloca dentro da ishá a nekivá. Ou seja, ele coloca a sensualidade, ele coloca a parte que compete ao homem e à mulher. Ou seja, quando Deus cria o homem, ele cria a masculinidade dentro do homem. Então a masculinidade não é algo que desenvolvemos, é algo que já está dentro de nós. Nós podemos aperfeiçoar, ou na verdade nós podemos potencializar, ou eu posso neutralizar. Mas ela está dentro de nós. A masculinidade está dentro do ser humano. Melhor dizendo, dentro do homem. Ponto de número 2, a característica da masculinidade. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso de número 15. Diz assim o texto: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ou seja,
Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa é a finalidade do homem: guardar e cultivar, ou cultivar e guardar. Quais são essas características, Fábio? O que é cultivar? O que é guardar? Cultivar é desenvolver. E guardar significa tranquilidade. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus coloca o homem, o macho, o Zahar, o Ish, que está com o Zahar, dentro do Jardim do Éden. E dá uma ordem para ele. Homem, você vai cultivar e você vai guardar este lugar. Cultivar fala de desenvolver, de progredir. Algo que sai do ponto A e vai para o ponto B. Mas para eu desenvolver algo, eu preciso desenvolver, ou eu posso desenvolver em tranquilidade ou dentro de algo turbulento. A expressão guardar aqui significa você vai desenvolver, mas esse desenvolvimento vai acontecer dentro de uma tranquilidade. Você tem que promover esse deslocamento, esse crescimento do ponto A ao ponto B com uma tranquilidade. Essa que é a ideia que Deus está dando para o homem. Você vai cultivar, mas você vai ter que guardar. Você desenvolve, e enquanto você desenvolve, promova a tranquilidade, não promova o caos. Ou seja, vai desenvolvendo, vai crescendo, vai cultivando, vai criando as coisas, mas num ambiente sadio, num ambiente tranquilo. É essa ideia que o texto está nos inferindo, que quando Deus cria o Ish, ele coloca o Zahar dentro do Ish. E o Ish tem a obrigação de desenvolver. E enquanto está desenvolvendo, ele vai produzindo, ele vai criando um ambiente de tranquilidade. Essa que é a masculinidade bíblica. Ou seja, quando o homem, dentro da sua casa, ele desenvolve quem? Os seus filhos e a sua esposa. E em que ambiente? No ambiente de tranquilidade. Ele não pode deixar que o caos invada a família dele e os seus filhos e a sua esposa se desenvolva no meio do caos. É essa a ideia de Gênesis capítulo 2, verso 15, quando o texto diz cultiva e guarda. Ou seja, enquanto está crescendo, você tem que produzir, ou você tem que criar um ambiente tranquilo para que eles possam desenvolver as suas potencialidades, porque isso compete ao homem. E é por isso que a masculinidade está dentro dele. O desenvolver, o guardar, o proteger, criar um ambiente satisfatório para o desenvolvimento da sua família. Ponto 3, a liderança masculina. Aqui é muito interessante que nós precisamos entender o seguinte: o que é uma liderança masculina? Temos que diferenciar o machismo da masculinidade. Qual que é a diferença entre a masculinidade e o machismo? Simples, o machismo é o dominador. O machismo é a espécie de uma religião. Por isso o termo machismo. Olha que interessante. Cristianismo, islamismo, judaísmo, shintoísmo, machismo. Ou seja, é o homem no centro. Ele é a razão de toda a existência. É a masculinidade em foco. Ou seja, é quando ele entende que ele é o centro da vida e da razão. Tudo dentro de casa gira em torno dele. Então, se tudo gira em torno dele, então não é masculinidade, é religião. E se é religião, cria-se uma religião. Qual? O machismo. Aí o homem passa a ser o centro. E se o homem é o centro, ele é um Deus. E se ele é Deus, ele destitui o Deus verdadeiro da sua família. E ele passa então a ser o foco adorado, o centro, a razão, a bússola da sua casa. Então é daí que eu preciso entender que Deus criou a masculinidade, mas ele rejeitou ele rejeita o ato do machismo. Então como que deve ser uma liderança masculina? Como que deve ser a liderança do homem? Baseado lá na carta de Paulo, quando Paulo diz que, quando ele compara a família com Deus,
ou com Jesus e a noiva, nós entendemos que essa liderança tem que ser sacrificial. Ou seja, Cristo fez de tudo para que a noiva ficasse protegida. O amor à liderança tem que ser algo sacrificial. Deixa eu te contar uma história. Um certo dia, estava uma moça e um rapaz. Eles estavam caminhando pela rua e de repente chegou alguns ladrões. E esses ladrões olharam para a moça, olharam para o rapaz e disseram para o rapaz: nós queremos ela. E quando eles foram colocar a mão nela, ela derruba esses homens, porque ela era hábil para fazer isso. Ou seja, enquanto aqueles homens estavam caídos, machucados, porque ela tinha o derrubado, esse homem que não tinha habilidade para briga, não era capaz de vencê-los, esse homem, esse marido dela, esse namorado, puxa ela, coloca ela para trás e abre os braços, olha para eles e diz: se você quiser pegar ela, vai ter que passar por cima de mim. Mas você consegue entender que eles já estavam no chão? Ela já tinha feito o primeiro contato e neutralizado ele. A masculinidade aqui não é uma capacidade que eu tenho em si de proteger ela no braço. Ou seja, a ideia não é se eu vou perder ou se eu vou ganhar. É algo que está dentro do ser humano, ou dentro do homem, que é o Zahar. Não importa se ele perde ou se ele ganha, ele vai proteger. Ele vai para o sacrifício. Porque se ele olhar humanamente, ele corre. Se ele olhar humanamente, ele deixa a mulher e perna para quem quer. Ele vai correr. Mas Cristo não pensa assim. A ideia não é quem perde ou quem ganha, é quem se entrega. Então a liderança masculina não é se ele pode ou não pode, ele se entrega, ele se sacrifica. Então o exemplo da masculinidade é o exemplo do sacrifício, é o exemplo de Cristo, que ele não pensa quem ganha ou quem perde. A ideia principal é o sacrifício. Ele vai para o sacrifício. Se precisar, ele doa a vida dele, mas a vida do outro fica protegida. Essa que tem que ser a ideia. Tópico segundo, a erosão da masculinidade. Ponto primeiro, apologia à homossexualidade. Querido, aqui nós precisamos entender o seguinte, que quando Deus cria homem e mulher. E eu já mostrei aqui para vocês que a masculinidade foi Deus que criou. A sexualidade masculina e feminina ou feminino foi o próprio Deus que criou. Ou seja, então essa história que eu nasço neutro e aí com o passar do tempo eu escolho se eu sou macho ou fêmea é antibíblica. Ou seja, não tem nenhum respaldo dentro da palavra de Deus. É uma questão lógica. Se eu olho para a biologia, já está claro essa diferença. Ou seja, Deus criou dois seres completamente antagônicos, diferentes. Mas sabe qual é a palavra-chave? A palavra-chave é complemento. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 18. Diz assim o texto: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Você precisa entender que nesse texto, Deus cria a mulher não apenas para completar Adão, mas para Adão completar ela. Ou seja, a ideia aqui é completude, a ideia aqui é completar, porque Adão lhe faltava algo, e esse algo está na mulher, e a mulher também faltava algo, então o homem tem que complementar ela. É essa que é a ideia de Gênesis capítulo 2, verso 18. Um completa o outro. Então ninguém nasce neutro. Ninguém nasce para escolher. O Zahar já está dentro do homem. E a Nekivá já está dentro da mulher. Porque isso é uma questão bíblica. Deus criou dessa forma. Ponto segundo, a responsabilidade negligenciada. Lembra que nós analisamos Gênesis capítulo 2, verso 15? O cultivar e o guardar? O homem, o masculino,
o Zahar, o que ele tem que fazer? Ele tem que desenvolver a sua família, levar ela do ponto A para o ponto B, dentro de um ambiente satisfatório, dentro de um ambiente tranquilo. Mas o que o autor está enfatizando dentro desse ponto 2, a responsabilidade negligenciada aqui, ele foca um ponto muito interessante. Qual é? Lá no Brasil, o meu pai dizia o seguinte, que o homem foi criado para trabalhar. E o homem que não gosta de trabalhar, como nós chamamos, em São Paulo é vagabundo. Algumas pessoas ficam bravas comigo, pastor, não pode chamar a palavra vagabundo. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. O que é um preguiçoso? É um vagabundo, aquele que não gosta de trabalhar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Homem que vive encostado em mulher é antibíblico. Você não pode viver encostado na sua esposa. Você tem que ir para o sacrifício. O problema é que tem homens que deixam a esposa ir para o sacrifício e ele fica na boa. Ou seja, ela é linha de frente e ele fica na retaguarda, negativo. A liderança masculina é uma liderança sacrificial. A ideia não é quem ganha ou quem perde. A ideia é ele ir para o sacrifício. É ele que tem que levantar mais cedo do que ela para trabalhar. É ele que tem que ir para o sacrifício. É ele que tem que fazer das tripas o coração para atender a necessidade da família. É claro, é óbvio que às vezes o esposo está desempregado ou não trabalhando porque ele busca, mas não encontra. Mas você consegue entender que ele está indo para o sacrifício? Ele não fica parado, ele vai atrás de um emprego, ele fica fazendo bico, ele faz alguma coisa, a mulher o ajuda. O problema é quando temos aquele vagabundo que ele fica encostado na mulher, aí ele fica o dia inteiro dentro da igreja, ele fica o dia inteiro tentando viver pela fé, o dia inteiro lendo Bíblia e ele não trabalha, porque ele não gosta de trabalhar. É aqui que entra a responsabilidade negligenciada. Ponto terceiro, crise de liderança. O problema aqui é que nós estamos transferindo a responsabilidade para as mulheres. A ideia aqui não é quem pode mais, quem tem mais habilidade. É claro que dentro de uma família, dentro de um casal, por exemplo, tem mulheres que têm uma grande habilidade na área econômica. Ou seja, o homem não é capaz de fazer o seu dinheiro render. E tem algumas mulheres que têm essa capacidade. Então é mais justo, lembra Gênesis capítulo 2, verso 18, que a ideia é completude. O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Então se ele tem essa deficiência em gerenciar os seus recursos, para quem ele tem que dar o dinheiro? Para a esposa. Ou seja, é complemento. É essa que é a ideia. Ou seja, ele vai para o sacrifício. Até o homem pegar o dinheiro e entregar para a esposa, ele está indo para o sacrifício. Por isso que a liderança dele é sacrificial. Naquilo que ele não tem habilidade, ele transfere. Ele reconhece a sua incapacidade de gerenciar algumas áreas da vida e transfere, ortoga, divide com a esposa. Então, isso que nós precisamos entender. Que o homem não pode transferir a responsabilidade porque ele quer transferir, porque ele não quer ter o peso daquela responsabilidade, porque ele não quer ir para o sacrifício. Se ele nega o sacrifício, ele não está tendo Cristo como o exemplo da sua existência. Porque o exemplo de liderança, o exemplo de masculinidade se chama Jesus de Nazaré. Ele se entrega pela noiva. Ele se entrega pela igreja. A questão não era se ele ia ganhar ou se ele ia perder. A ideia aqui é o sacrifício. Tópico terceiro, Boaz, símbolo bíblico da masculinidade. Ponto primeiro, o modelo de generosidade. Querido, olha que interessante. O que significa a palavra generosidade? Eu já expliquei em outras aulas, volto a repetir. Generosidade é aquele que gera, é aquele que produz. É aquele que dá o start inicial de alguma coisa. Boaz é símbolo da generosidade. Por quê? Porque ele deu start numa mulher chamada Ruth. Nós já aprendemos aqui a história de Ruth e Noemi. Noemi
ela vai embora com o seu esposo Elimeleque para Moabe, chega lá, eles vão embora com seus 2 filhos, resumo da ópera, chega lá, seus 2 filhos morrem, o seu esposo morre, fica quem? Noemi, uma viúva, e 2 noras viúvas. Uma delas, chamada Ruth, abraça Noemi e diz: eu não vou te abandonar. Se você voltar para a sua terra, eu volto junto. A Bíblia diz que Ruth volta junto com Noemi. Noemi volta arrasada, decepcionada. E Ruth abraça a sua sogra e não larga a sua sogra. Quando ela chega novamente em Belém, um homem chamado Boaz, que era parente muito longe do seu esposo, percebe a situação, a necessidade, a falta de amparo que aquelas mulheres tinham, e ele então, embasado em um princípio das Sagradas Escrituras, que era o resgatador, aquele que poderia redimir aquela pessoa, ele soube que o parente mais próximo, que poderia resolver o problema de Ruth e de Noemi, não queria pegá-las para si, não queria casar com elas, não queria ajudá-la. O que ele faz? Ele vai diante do tribunal, lá em Belém, ele vai diante dos juízes, ele conta o caso para o juiz e diz: olha, o Bertano lá é o remidor mais próximo, mas ele abriu mão do direito dele, e ele está dando o direito para mim. E eu quero, a partir de agora, baseado na minha generosidade, fazer um novo start na vida dessas mulheres. Eu quero dar uma dignidade para elas. Eu quero mudar a história dela. Por isso que entra a palavra generosidade. Gerar estava na alma dele. Ele foi generoso. Ele viu a situação e aquilo se moveu intimamente. Então ele começou a gerar vida, gerar esperança, gerar um novo tempo para aquelas mulheres. Ou seja, ele não ficou de braços cruzados. Ele gerou algo novo na vida daquela mulher. Ou seja, é isso que nós precisamos entender, homens, que na masculinidade somos geradores de vida, de esperança, geradores de um novo tempo. Nós precisamos gerar confiança, gerar expectativa boa, honesta, para aquelas pessoas que estão perto de nós. É isso que é masculinidade, não machismo. Não é impor no grito, nos berros, na prepotência, na arrogância, mas é na generosidade, porque generosidade quebranta qualquer tipo de coração. É isso que nós precisamos ser, generosos. E tem muitos homens que não são generosos, e isso está dentro das Sagradas Escrituras, porque quando Deus fez o Ish, ele colocou o Zahar, e o Zahar é generosidade, é a sensibilidade masculina aflorada. Ponto segundo, modelo de responsabilidade. Olha que interessante, a palavra responsabilidade em hebraico, ela tem 2 raízes. A primeira raiz, responsabilidade, significa, ela vem da raiz do outro. E o outro vem de uma raiz chamado irmão. Então olha que interessante, o que é o responsável? É aquele que olha para o outro. E quando eu olho para o outro, eu não olho para o outro de forma estranha, eu olho como irmão. Se eu olho como irmão, então eu tenho a responsabilidade, eu vou para o sacrifício para cuidar dele. Ou seja, é uma responsabilidade, é um olhar para o outro, não distante, mas familiar. Porque a palavra responsabilidade tem 2 radicais. O outro, que está do outro lado, que não está em mim, mas esse outro não é distante, é o irmão. Se é irmão, é da minha família. Ou seja, foi esse modelo, foi essa ideia que permeou a vida de Boaz. Quando ele olhou para Ruth, ele teve a responsabilidade de ajudar. Porque ele olhou para ela não simplesmente como uma outra, mas como alguém da sua própria família. Lembrando que Ruth não era da sua família.
Ela não era parente próxima dele. Ela era literalmente a outra. Mas se o outro, no radical, significa irmão, a ideia que eu preciso entender aqui é o seguinte, que eu preciso entender que a masculinidade é algo inata dentro de mim, mas eu preciso de vez em quando não mortificá-la, mas colocar ela em evidência. Eu preciso entender claramente isso, que eu não posso permitir que o machismo domine a minha vida, mas eu preciso entender que a masculinidade está dentro de mim e eu preciso colocar ela para fora. Eu preciso que as outras pessoas percebam a minha masculinidade. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.